Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Eu vejo que há alguns aqui que são rostinhos novos. Em primeiro lugar, vocês precisam perceber que se abandonar todas as expectativas que vocês têm de perfeição a nosso respeito. Então, a igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente quebrada, errada e que nem sempre faz as coisas do jeito certo. Especialmente a banda. Aquele povo que fica ali. Não recomendo que vocês andem com eles. Ou andem, enfim. Boa noite, bem-vindos. Você pode chamar isso aqui de culto, reunião, encontro. A gente chama de encontro, a gente gosta de encontro. Porque encontro tem aquela ideia de que a gente convergiu para um lugar, né? A gente fez um esforço, pagou um preço, matou uns jacarés e veio para cá. Mas também tem a perspectiva da casualidade, assim. Tipo, estava aí e encontrou. O Encontro Cais é mais ou menos isso. É um pouco de cada. Em alguns dias a gente simplesmente está aqui. Em outros a gente mata uns leões para chegar. Mas toda vez que a gente vem para um encontro, um culto, uma reunião, a gente traz uma bagagem de expectativas. Essa bagagem de expectativas está relacionado com tudo que a gente ouviu a respeito de Jesus, da Bíblia, do Evangelho e de igreja ao longo da nossa vida. E vou te dizer que ter preconceitos a respeito de qualquer coisa é uma ideia que limita um pouco, porque nós precisamos conhecer Deus porque Ele se apresenta para nós. Nós precisamos conhecer a igreja por viver igreja. A gente precisa conhecer as pessoas pelo que elas são, não por aquilo que nos disseram delas, não por aquilo que a gente traz nos nossos preconceitos. A gente precisa se relacionar e então perceber as coisas. Com Deus não é muito diferente. E aquilo que eu vou te contar essa noite, aquilo que eu quero conversar com você essa noite, talvez não seja novidade para você. Porque afinal, você aceitou um convite de um amigo seu para vir num rolê de igreja. Então, alguma expectativa você tem. Alguma ideia você faz do que nós somos, do que nós falamos. Mas o que eu quero te apresentar hoje não tem tanto a ver com o que eu acho ou com o que nós achamos, tem a ver com o que a Bíblia apresenta a respeito do que é salvação. E todas as vezes que a gente fala de a Bíblia contando alguma coisa, a Bíblia não conta tudo sobre tudo. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A Bíblia não fala tudo sobre todas as coisas. Há muitas coisas que a Bíblia não conta. Mas o que a Bíblia conta para nós é uma história de salvação. É uma história de redenção. Quando você se aproximar da Bíblia, coloque esse óculos. Não esse, mas coloque o óculos dessa perspectiva. Foi um exemplo ruim, perdão. Coloque o óculos de que você está lendo uma história de salvação. E tudo o que está escrito ali é a respeito de redenção e salvação. Aí você me pergunta assim, salvo de quê? Horas. Salvação de quê? Do que nós precisamos ser salvos? E toda vez que a gente fala de história de salvação, com todos aqueles conceitos e preconceitos que você traz, que a gente traz, a gente vai falar assim, cara, vai falar da cruz, vai falar de Jesus, vai falar da morte, vai falar de pecado, de inferno, de ter uma vida ruim, de morte. Mas o que eu queria apresentar para você essa noite é que, esses conceitos são periféricos. Eles não são centrais. Eles não são o maior inimigo que a história de salvação nos conta que está sendo combatido. E também não é o diabo. Porque eu posso ir até o final
dessa conversa com vocês sem mencionar o nome dele de novo. Não tem nada a ver com ele. E eu não vou falar o nome dele de novo, até o final. Marca aí. Não vamos falar mais no nome dele, porque não é ele o inimigo que nós estamos vencendo na história de salvação. Pecado? Ok. Morte? Ok. Inferno? Sim. Mas nenhum deles é o maior inimigo a ser vencido. Sabe qual é? O maior inimigo a ser vencido é a distância de Deus. Sabe por quê? Talvez eu já tenha tido a curiosidade de ler o que está em Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 4. A maioria das pessoas para ali quando termina, né? Começa aquelas leis todas, aí a gente fica, ih, caramba, agora eu não consigo mais. Mas a verdade é que o que é demonstrado que é o grande inimigo do homem é a distância de Deus. Você já deve ter ouvido a história de que o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. Deus deu ao homem uma ordem simples, e essa ordem foi desobedecida pelo homem por intenção, por escolha. Ele decidiu estabelecer uma distância entre ele e Deus. Essa distância, ela não veio de uma vez. Mas ao longo das gerações, os homens foram se afastando cada vez mais do Criador. E já faz um bom tempo que isso aconteceu. Isso quer dizer que hoje nós estamos vivendo o tempo de maior afastamento possível dos homens com relação ao Criador. Vocês sabiam disso? A gente gosta de falar da Idade Média, né? Outrora conhecida como um nome muito mais legal, que é Idade das Trevas. Eu acho um nome muito mais sonoro. Naquele tempo, os homens não estavam tão separados de Deus quanto a nossa sociedade está hoje. Porque essa separação, ela não nos permite entender Deus, conhecer Deus, amar Deus, relacionar com Ele. E a gente começa a se contentar com aquilo que as pessoas dizem a respeito de Deus para nós. A gente começa a se contentar não com a revelação de Deus, mas com aquilo que nos contam. E você estabelece alguém que é o cara que te fala a respeito de Deus. Você faz aquele cara ali, ouvir o que aquele cara diz. E às vezes aquele cara está ouvindo um outro cara, que está ouvindo um outro cara, que está ouvindo um outro cara, que escreveu um livro. Às vezes está tão longe que você acha que Deus é uma energia. Você acha que Deus é um princípio gerador cósmico. Deus é o grande macarrão no centro do universo. Deus é um sei lá, mano, é um negócio aqui dentro. Você está tão longe que você não conhece Deus pessoalmente. Você não tem um relacionamento com Ele. Ele não fala com você. E você sabia que é possível falar com Deus e ouvi-lo? Mas para isso, nós precisamos conhecê-lo como Ele se apresenta. E a maneira que Deus tem de se apresentar para nós hoje, que estamos tão distantes dele, em termos de tempo, em termos de grandeza, é a Bíblia. A Bíblia é a maneira que Deus escolheu para se revelar aos homens. E Ele é tão sábio que Ele preservou o conteúdo da Escritura ao longo de séculos e séculos, para que aquilo que a gente tem hoje fosse muito, 99,9999% fiel àquilo que Ele inspirou. Você pode confiar nisso. A Universidade de Michigan, a Universidade de... Tem uma que sempre falam, né? Massachusetts, é sempre Massachusetts. A Universidade de Massachusetts atesta que, enfim. Não, ela não. Mas há muitos especialistas cabeçudos, muito mais sabidos do que eu, pessoas em que nós podemos confiar, que atestam, que submeteram a Escritura à prova e ela foi encontrada fiel.
Há mais cópias da Bíblia do que há, por exemplo, dos livros de Heródoto. E ninguém questiona se Heródoto escreveu seus livros. Ninguém questiona se os livros de filosofia de Platão foram realmente escritos por Platão. A gente tem muito mais cópias da Bíblia do que os livros antigos. E ninguém está questionando Platão, mas as pessoas querem questionar a Bíblia. Por quê? Porque nós estamos tão distantes de Deus, que nós não só não o vemos, como nós também não queremos ver a verdade. E a gente começa a inventar um monte de coisas para ficar longe de Deus e permanecer nesse estado. Mas há uma coisa que a Bíblia fala a respeito de Deus que você precisa saber. É o seguinte: vai mudar. Deus ama você. Eu gosto de enfatizar isso todas as vezes que eu falo do Evangelho para alguém, porque na maior parte do tempo, as histórias que nos contaram sobre Deus desenhavam um Deus muito diferente do que Ele realmente é. Quer dizer, Deus é poderoso, intocável, Ele habita em luz inacessível, está sentado no trono mais alto, e na minha cabeça Deus tem barba. Mas isso sou eu. Agora, Ele não está furioso com você e desejoso de te destruir. Uma das coisas que nos impedem de levar uma vida próxima de Deus é o medo que a gente tem do raio, do relâmpago, do Hadouken de Deus. Que você está tipo, caramba, não vou chegar perto. Por quê? Porque Ele é mau. E eu sou pior ainda. E Deus vai me fulminar. Não, a verdade que a Bíblia apresenta sobre Deus é que Deus ama o homem. E que Ele se aproximou de você. A história da encarnação, a história de Jesus, não é nada mais do que a materialização do amor de Deus. Deus ama tanto que Ele não ficou mandando um zap para você. Ele veio. Ele mandou o Filho dele para encontrar você, para poder falar na sua língua, para poder viver uma vida igual à sua e não te assustar. Porque, para pensar, imagina se Deus viesse, cabulosão, Super Saiyajin, descesse do trono, pá! Salmo 18 conta pra gente que quando ele pisa, as nuvens são a poeira do pé dele. Deus é... O poeta foi escrever, ele falou assim, Deus pisa, levanta a nuvem. Que pezão, cara. Ele cavalga o trovão. Como é que alguém cavalga o trovão? O trovão é um som. Como é que algo cavalga o trovão? Deus está montado num querubim. O que é um querubim? Não sei, eu sei que é a montaria de Deus. Deus está montado no trovão. Como? Deus dispara flechas, são os relâmpagos. Uau! Como é que isso, e eu não consigo dizer ele, porque é mais do que ele. Nessa perspectiva, Deus é tão brutalmente superior ao homem, que é impossível o homem se aproximar dele sem ser fulminado, sem a nossa consciência derreter na simples imaginação do poderio de Deus. Cara, a gente não suportaria ver as realidades espirituais menores que Deus. Imagina ver o próprio sentado no trono. A gente derretia. Você ficaria louco. Você vai ver os profetas da Bíblia, nenhum era normal. Todos eles estavam fora da casinha, batendo fora do bumbo. Pinel. Por quê? Porque eles viram o pé de Deus. Moisés desceu loucaço do monte porque ele viu o pé de Deus. Aí ele voltou e falou, vamos ver Deus inteiro. Aí ninguém falou, não, vai você. Fala com a gente o que ele te falar, mas não vamos não, porque viram o pé de Deus. Para não vir com esse pézão, ele desceu na forma de homem, ele se encarnou. E isso foi uma tremenda humilhação.
Porque aquele que cavalga o trovão morou dentro do ventre de uma mulher por 9 meses. Foi gestado como qualquer um de nós é. Foi parido como qualquer um de nós é. Foi chorão e apanhou para chorar como qualquer um de nós. Jesus foi um bebê com todos os problemas e todas as belezas de um bebê. E depois ele cresceu criança, e foi adolescente, e foi jovem. A gente não sabe como foi a infância de Jesus. Como é que foi a infância de Jesus? Tão normal, a meu ver, foi tão normal, tão completamente comum, que não havia nem por que registrar. Ele era um cara na Galileia, que passou 2 anos no Egito, chegou assim, um forasteiro, e aí, do Egito, beleza? Vim do Egito, e aí, tal, Nazaré, vou morar em Nazaré, sou filho de José, filho de Maria, carpinteiro, normal, comum. Mas as palavras que saíam dele não eram comuns. E aí ele nos conta essa história de reaproximação entre Deus e o homem. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem é: se Deus ama tanto assim o homem, por que ele permitiu que a distância acontecesse lá no começo? Já fez essa pergunta? Pensa assim: Deus gosta muito do homem, então por que ele coloca lá uma opção de o homem viver sem ele? Essa é uma pergunta que coça muitas cabeças, né? Pô, se gosta tanto assim, não deixa ir embora. Mas a verdade é que o amor é livre. O verdadeiro amor liberta. E Deus amava tanto o homem que queria que o homem escolhesse amá-lo, ao invés de não lhe dar opção alguma. A obediência a Deus representava viver perto dele para sempre. A desobediência a Deus representava uma vida de independência. E Deus não forçou o homem a escolher o que era bom. Mas Deus deixou o homem livre para tomar uma decisão. E todos nós sabemos qual foi a decisão que o homem tomou. A partir daquele momento, o homem nunca mais foi livre, porque ele se acorrentou à desobediência. E a desobediência passou a pesar no coração do homem, de maneira que ele nunca mais foi livre para escolher outra coisa que não a própria desobediência. A distância, como já dissemos, a distância aumentou de queda em queda. E o homem percebeu isso. Ele foi percebendo que ele estava ficando longe. Só que aí, ele já não sabia mais bem de quem que ele estava longe. Porque a distância tinha aumentado tanto que Deus passou a ser um conceito, um arquétipo. E esse arquétipo cabia, às vezes, até em outro homem. Você está longe de quê? Cara, eu estou longe de uma força muito grande, muito poderosa. Ah, você está longe daquele herói. Ah, você está longe daquele cara. Ah, você está longe daquele político. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso libertador. Ah, você está longe daquele professor. Ah, você está longe daquele... A gente passou a colocar referências no lugar de Deus numa tentativa de diminuir a distância entre nós e o poder que nos protegia. Entre nós e o poder gerador. Entre nós e o poder que havia dado vida a nós. A gente passou a buscar vida em homens, vida em coisas. Alguns homens acharam que o dinheiro era o que podia lhes devolver esse contato. E é mais que isso. O distanciamento de Deus, ele foi gerando também distanciamento entre homem e homem. A gente não se entendia mais. Guerras. Um queria ser mais que o outro. Um cara aprendeu a fazer arma e começou a matar o seu irmão. O outro aprendeu a criar gado e falou, pô, agora eu sou o rei do gado, agora eu sou o ricão. E quem tem mais gado, manda em quem não tem gado, porque quem não tem gado tem que trabalhar para quem tem gado, ganhar um pouco de gado. E aquele cara usa o trabalho do cara que trabalha para comer o gado, para ter mais gado e ficar mais poderoso.
Quem está rico fica mais rico. Quem está pobre fica mais pobre. Afastou esposa e marido, pai e filho, irmão e irmã, amigo e amiga, e amigo e parente e tio, e afastou todo mundo. O pecado, a distância, a desobediência afastou o homem de si mesmo. O homem não entendia mais quem era. Quem é você? Essa é a pergunta mais difícil de responder no universo. O que você está fazendo aqui? Eu sou um monte de carne com osso no meio e estou andando, vivendo, respirando, queimando na mitocôndria e pronto, não sei. Qual é o seu propósito? Você não sabe, você está desconectado de si mesmo. Você está desligado de você. Distância não é só do poder criador, é também do poder sustentador. E de queda em queda, o homem foi caindo. E aí ele foi tentando fazer coisas para resolver o problema que ele observava de que havia algo errado com o mundo. E essa é uma realidade que todo mundo observa. Me responde, o mundo está bem como está? Tem algo errado com o mundo. A gente sente no coração que tem algo errado com o mundo. Não importa se você é cristão ou se não, se você é ateu, budista, se você é shintoísta, se você adora o Deus do macarrão no centro do universo. Essa, inclusive, é uma religião que eu acho bem interessante. Há algo errado com o mundo. E esse mundo precisa ser salvo. E para poder salvar esse mundo, o homem criou tentativas de reconexão. E a gente chama essas tentativas de reconexão de religião. Religião vem da palavra latina religare, que quer dizer conectar de novo. Duas coisas estavam separadas, duas coisas estavam distantes e precisavam ser religadas. Isso é religião. Só que a religião do homem não encontra Deus. Não importa qual seja a religião. Mesmo aquelas que dizem adorar o Deus verdadeiro, ainda estão se relacionando com uma sombra dele. Um arquétipo. Só uma casca. E a gente atribui a ele as coisas que a gente quer. O verdadeiro Deus de todas as religiões é o homem. Porque se é o homem que estabelece as religiões e as leis que regem cada religião, em sentido último, o Deus de todas as religiões é o homem. Todo homem religioso tem por Deus o seu próprio ego. Porque todo homem é um religioso. Aí você diz assim, não, porque eu sou ateu convicto. O Deus do ateu é ele mesmo. Porque ele se ligou a si mesmo através da descrença. Não, eu sou budista, que é uma religião sem Deus. O objetivo é melhorar você mesmo para atingir a melhor forma de você. Seu Deus é você. Eu sou coach. Estou em busca do meu melhor. Vou tornar meu mindset. Em sentido último, você acaba se tornando o seu próprio Deus. Às vezes você não está tentando ligar com o Deus verdadeiro, ou com outro Deus qualquer. Você está tentando se ligar consigo mesmo. Mas isso também é uma religião. A religiosidade é o jeito que o homem tem de lidar com uma coisa que eu chamo de herança maldita. E o nome é forte porque, de fato, a herança maldita é muito forte. A gente está o tempo todo lidando com heranças malditas. Por exemplo, você tem, de repente eu tenho um nariz feio. E o meu nariz feio não é culpa minha. Eu não escolhi o nariz feio que eu tenho. Eu herdei o nariz feio do meu pai, que também tinha um nariz feio.
E o meu pai herdou o nariz feio do meu avô, que também tinha um nariz feio. É uma herança maldita, um nariz feio. Às vezes você tem uma doença genética, uma tendência, por exemplo, a desenvolver determinado tipo de câncer. É uma herança maldita. Você está lidando com problemas que você não causou. E aí a gente fala que Deus é injusto, porque assim, se foi Adão que pecou lá, se a queda é dele, então o problema é dele. Por que a gente tem que herdar o problema que é dele? É simples, nós estamos herdando problemas que não são os nossos o tempo todo. A gente herdou um país que não foi a gente que complicou. A gente herdou uma língua complicada de falar com uma gramática terrível. A gente herdou uma família que não foi a gente que escolheu. Seus pais têm problema. Suas mães têm problema. Seus avós têm problema. E você está herdando tudo isso. Porque Deus estabeleceu um princípio de continuidade. O pai passa para o filho tudo o que ele é e tem. E o objetivo disso era nos fazer bem. Porque Deus abençoou o homem quando o criou. E o objetivo era que o homem multiplicasse essa bênção para cada bebê que nascesse. Olha que legal. Imagina como seria se toda a terra tivesse coberta de homens vivendo sob a bênção de Deus. Multiplicados. Imagem e semelhança de Deus com bênçãos multiplicadas. A terra estaria cheia de bênçãos. De homens como bênçãos. De mulheres como bênçãos. De crianças como bênçãos. Mas ao invés disso, nós escolhemos em Adão, e nós herdamos a escolha dele, herdamos uma maldição, que é a independência de Deus, e todas as consequências que essa desconexão causa. A herança é maldita, e Deus não é injusto por nos transmitir, por nos permitir ter essa herança, porque nós escolhemos a independência. Nós estamos lidando com os pecados dos nossos pais. E sabe o que é mais? Com os nossos próprios. Porque uma das coisas que essa herança transmite é a incapacidade sua e minha de viver de maneira santa, de maneira justa. Nós somos incapazes de viver sem desobedecer. Há em nós um desejo que é contrário à vontade de Deus. Ele é contrário à presença de Deus. Nenhum de nós, por melhor que seja ou tente ser, tente parecer, nenhum de nós jamais vai conseguir viver sem pecar. Sem fazer florescer a herança maldita que corre em nosso sangue. Mas aí Deus interviu. Deus interviu por meio de uma coisa chamada redenção. A salvação que Deus providencia não é uma salvação qualquer. Ela tem um nome específico. O nome dessa salvação é redenção. Redimir é resgatar alguma coisa que tinha sido roubada. É como pagar resgate por um sequestro. Redimir é pagar caro para ter de volta alguma coisa que era seu. Só que se você para pensar na redenção, Deus é o ofendido. Deus é o abandonado. Não foi Deus que virou as costas para nós. Fomos nós que escolhemos viver sem Ele. E vocês e eu, todos os dias, temos escolhido caminhos que nos levam para longe de Deus. E quem vem nos procurar é Deus. É como se eu tivesse ofendido muito alguém. E essa pessoa viesse me dizer,
você me ofendeu e eu quero te perdoar. E eu vou pagar um preço muito caro por isso. Eu vou dar o meu filho para que ele assuma a culpa do que você fez e pague o que você devia pagar. O amor de Deus é um amor doador. É um amor que vai. É um amor de ação. Não é a palavra, não é da boca para fora. Deus age. A redenção, a história que a Bíblia nos conta a respeito da redenção, isso não é imaginação minha. Isso é o que a Bíblia nos diz. É que Deus enviou o seu Filho para morrer a morte que era nossa. Sofreu o castigo que era nosso. Sofrer a dor que era nossa. Apanhar as chicotadas que eram nossas. E Deus não aliviou o castigo porque era o seu Filho. A gente tem a impressão que Jesus morreu rápido. Não morreu rápido. A gente tem a impressão que Jesus viveu uma vida de boa até a cruz. Não viveu. Porque além, se você pudesse colocar todo o sofrimento que Jesus sofreu na carne dele, sendo perfurado, ferido, maltratado, ainda teve uma humilhação muito intensa. E a gente sabe que a alma dói às vezes muito mais do que o corpo. Jesus foi humilhado, xingado, ofendido, abandonado. Olha o spoiler. Jesus sofreu a humilhação no nosso lugar. Ele foi abandonado pelos homens, mas o Pai também o considerou culpado. E isso é... O Pai o enviou. O Pai sabia quem ele era. O Pai sabia o que ele estava fazendo. O Pai o enviou para isso. E naquela cruz, o Pai o considerou culpado em nosso lugar. Não foi um acordinho. O Filho estava só, na solidão que era a nossa. Ele estava triste, na tristeza que era a nossa. Ele estava em dor, na dor que era a nossa. E ele morreu a morte que era a nossa. E ele foi enterrado. Ele foi sepultado. Como nós devíamos ter sido. Em vergonha e maldição e abandono. Para que você não precisasse nunca mais amargar a distância de Deus. O Filho sofreu o abandono do Pai. Alguém aqui já sofreu um abandono? Foi deixado pelo pai na porta da escola, por exemplo? É horrível. Multiplique isso por muitos milhões de vezes. Porque a conexão entre os dois era perfeita. O Filho e o Pai eram um. Nada há mais íntimo do que a ligação que há entre Pai, Filho e Espírito no universo. Eles são completamente unidos. Em perfeição. É como se Deus tivesse desligado uma parte dele para que essa parte dele mesmo morresse. Só que Deus aceitou o sacrifício. E Ele quis provar que deu certo. O Filho morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, esteve com os mortos, e o Pai falou assim: não encontro culpa. Aceito o sacrifício. E aí o Pai o ressuscitou. Hoje, o Filho não está morto, ele está vivo. Ele foi devolvido
ao lugar de glória. Ele está outra vez à direita de Deus, vivo, mas ele também veio a nós como o Consolador, como o Espírito Santo. Uma coisa que Jesus disse a respeito dele mesmo é que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é para vencer a distância. Não havia uma distância? Havia ou não havia? Agora há um caminho para você se aproximar. Esse caminho antes estava fechado. O homem não tinha acesso a Deus. Mas hoje ele não está mais. Hoje esse caminho está aberto. Jesus é o caminho. Jesus também diz que ele é a verdade. Ele é a verdade porque quando você percorre o caminho, você começa a ver Deus como ele é de fato, a entender Deus como ele é de fato, e não de acordo com os preconceitos que você estabeleceu para si, que a religião criou, que outras pessoas te disseram, que você entendeu errado. Você vai vendo a verdade. Você vai vendo a verdade. Deus me ama. Deus me ama. E todas as verdades que você vê em Deus é amor, amor, amor e mais amor. Amor maduro, amor responsável, que corrige, que transforma, que não te deixa do mesmo jeito, mas ainda assim é amor. E quando Deus precisa tocar em você e mudar você em alguma coisa, você se sente mais amado. Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o abandono. Ódio é amor doente. É quando você ama tanto que você quer matar, quer virar o contrário. Ódio é amor doente. O contrário do amor é o abandono, é a distância. Deus não abandona. Nesse caminho de verdade, Ele vai tocar em você, Ele vai mudar você. É que nem galo novo. Vocês entendem isso? Galo novo cria espora. Espora, sabe o que é espora? É aquela unha que o frango tem assim atrás, que quando entra o tratador, ele vai pular, porque eu sou agora o galo do galinheiro. Aí vai o tratador e faz o quê? Corta a espora dele, frango safado. Por quê? Porque se eu não conseguir entrar aqui dentro, eu não te dou comida. Aí você vai crescendo, você vai criando espora. Você vai ficando malandrão. E aí Deus tem que quebrar você. Ou então você ficou velho, duro e burro. Aí Deus tem que bater em você e quebrar você. Ou então você ficou saidinho e pós-moderno demais. Toda essa história sobre Deus é uma mentira. Me contaram a verdade, eu agora sei o verdadeiro zeitgeist. Aí Deus vem e te quebra. Te bota de joelho e te fala assim: você é meu filho e eu vou te criar como um pai que ama o filho cria, na peia. Aí você fala assim: obrigado, Deus, porque se você tivesse me abandonado, olha onde eu ia estar hoje. Nem sei. O amor de Deus é duro, mano. Amor de pai bom é duro. Mas na hora que você precisa de socorro, tem uma mão estendida para você, que nunca te vira as costas. E ele também fala que ele é a vida. E essa parada de ser vida é tão difícil de explicar que eu vou tentar, mas se você não entender, tá beleza. Porque eu também não consigo entender muito bem. Mas a verdade é que no caminho, quando você vê a verdade, você começa a viver de fato. Você começa a entender quais são as prioridades, quais são as coisas que deviam ocupar o seu coração, como que você devia tratar os outros, como que você devia responder, quais as expectativas que você tinha que ter de futuro. E aí, aquela vida que você tinha planejado para você, que era um desespero,
uma vida louca, em que você seria seu próprio Deus, você traça outros planos. Você começa a viver de verdade. É isso, mas não é bem isso. É uma outra coisa. Essa vida é uma alegria estranha, que dói. De quando você está cantando alguma coisa, aquilo ferve no seu coração. Quando alguém te fala uma palavra sobre Jesus, o que está fervendo no coração dele encontra o que está fervendo no seu. E você fala assim, aí, bem louco, nossa, tipo, o quê? É glória de Deus e arde no coração. Faz a gente cantar a mesma frase 20 vezes e não ficar cansado. A gente parou de cantar aqui porque tem gente nova que pode achar que a gente é maluco. Mas se deixasse, ia a noite adentro, como frequentemente acontece. É a alegria de olhar para alguém e reconhecer naquela pessoa um irmão. Mesmo que você nunca tenha tido nada com ele, a não ser aquele momento. Mas você fala assim, eu conheço você. Você é filho de Deus. Ele diz, eu também conheço você. Você é filho de Deus. Porque você tem olhos de filho de Deus. O seu coração é coração. Ninguém vê coração, mas a gente entende. Há uma conexão entre nós, a gente chama de irmãos completos desconhecidos. Porque a gente tem a mesma vida. A mesma paixão no peito arde na gente e a gente quer viver. E mais, a gente quer gritar que Deus é bom, que viver igreja é legal e que a gente se diverte pra caramba. E que faz sentido. Orar faz sentido. Ler a Bíblia faz sentido. E que tudo que contaram pra você de que é chato é mentira, porque Deus é bom. Essa é a vida. É isso, mas não é bem isso. É outra coisa também. E mais outra coisa. É cura na doença, mesmo quando você não é curado. Eu tenho uma doença, pedi para Deus me curar, Ele não curou. Glória a Deus. Porque essa doença faz eu orar mais. E aí quando eu oro mais, eu me aproximo mais dele. Eu pedi para Deus me deixar rico. Ele me disse, não, vai ficar pobre. A pobreza faz eu depender de Deus todo dia. Eu estou mais perto dele. Eu tenho algo que o rico não tem. Eu tenho Deus. Mas se eu for rico, eu vou ter uma coisa que o outro rico não tem, que é generosidade. Porque eu estou vivo. A minha vida faz sentido. Eu enxergo o mundo e eu quero viver. Mesmo quando eu quero morrer de dor por causa do meu pecado. Quando eu olho para mim e falo, eu não tenho esperança. Eu sou um pecador, eu não consigo abandonar esse vício. Lá, naquela dor, eu encontro Deus. E na vontade de morrer, eu tenho vontade de viver. E eu não sei explicar isso. É isso. Mas não é. É outra coisa. É vida. E você só vai entender quando você sentir o gosto da vida de Deus em você. Porque isso eu não explico. Porque para você vai ser mais do que é para mim. Em outro sentido. Vai ter outra cor. Vai ter outro gosto. Vai ter outro som. Você nunca vai falar como eu. Nunca vai soar como eu. Porque Deus não cabe em um cara. Ele fala através de todas as vozes. E aí você vai falar que Deus é uma coisa, que a vida é uma coisa. E eu vou falar, nunca tinha percebido que vida era isso. Aí você vai falar, é isso, mas é outra coisa também. Caminho, verdade e vida. O problema é a distância. Caminho, verdade e vida. O problema é a distância, é a falta de compromisso. Você acha que vai perder. Você não vai perder nada, você está perdendo enquanto está longe dele. Enquanto a sua alma queima de ansiedade. Por não saber quem você é. E nem para onde vai. Deus fez tudo isso por nós. Não quando nós merecemos algo. E esse é outro conceito que você tem a respeito de igreja. E de Deus, vida com Deus. É que igreja é lugar de gente boa. Igreja é lugar de gente certinha. Não.
Igreja é lugar de pessoa que tomou consciência de que estava longe de Deus e que precisa andar o caminho. E nesse caminho vai encontrando outros bicos que estão querendo fazer o mesmo caminho. E aí acaba se encontrando. Igreja é caminhada junto. Um irmão vai tropeçar no outro, vai fracassar com o outro, vai dar ruim, vai tocar errado, vai esquecer um instrumento, vai dar um vacilo tremendo, que nem eu dei hoje. A gente vai, de vacilo em vacilo, mas aí não abandona. Por quê? Porque você não abandona a família, já dizia o Toretto. Você não abandona a família. Nada é mais forte do que a família. A igreja é família. É você não gostar muito de alguém, mas saber que aquela pessoa é filho de Deus. Você vai caminhar com ela. E aí, em algum momento, ela vai salvar a sua vida. E você vai salvar a dela. Só que isso só faz sentido se você caminha, na verdade, para viver. Na distância, tudo que você vai ver é um rolê esquisito. Você pode até curtir as pessoas. Eu gosto das pessoas. Gosto dessas pessoas, eu vou andar com esse rolê. Mas é o caminho que te mostra a verdade. E é a verdade que te faz viver. Bom, e o que eu faço agora? Essa é a grande pergunta. Porque eu não estou te dando respostas. Talvez eu esteja te ajudando a fazer perguntas melhores, mas eu não estou te dando uma resposta. Porque o que nós estamos fazendo aqui essa noite é mostrar para vocês uma porta. Que é a porta por onde a gente entrou. É Jesus Cristo. Dentro de tudo isso que eu contei para você, talvez eu tenha te apresentado uma perspectiva um pouco diferente de como normalmente as pessoas apresentam o Evangelho. Mas eu posso assegurar, essa é a perspectiva bíblica do que é a história de salvação. Deus não te odeia, o verdadeiro problema é a distância. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro jeito de chegar a Deus senão por Ele. E se você quer conhecer a Deus, você precisa percorrer o caminho. E o jeito de percorrer esse caminho é que você vai acabar encontrando outros e andando com outros. Outros que avançaram um pouco mais no caminho e vão te ajudar a chegar mais longe. Que é igreja. Igreja não é clube, igreja não é associação, igreja não tem CNPJ, embora tenha que ter, a verdadeira igreja não tem. Ela é maior do que isso aqui. Ela é espiritual, ela é incrível. Ela é uma noiva dançando, esperando o seu marido chegar. E é isso, mas não é só isso. Você precisa ter certeza de uma coisa, não importa quão bom você seja, quão legal você seja, quão coach de si mesmo você seja. Você não vai redimir a si mesmo. Porque o máximo que você consegue é o melhor de você, ainda é pecador. Ainda é um herdeiro da herança maldita de Adão. E não pode anular o que o seu pai fez. O único caminho é você morrer com Cristo e ressuscitar com Ele para viver a vida dele. Como que eu faço isso? Através de um mecanismo muito, muito sofisticado e incrivelmente complexo, chamado crer. E eu sempre tive muita dificuldade de entender o que era crer, de entender o que era fé. E um dia eu percebi que fé é confiança. É depositar confiança. Fé é confiar. Você precisa crer em Jesus, você precisa ter fé em Jesus. Como você faz isso? Confiando que Jesus é a sua salvação.
Confiar nem sempre exige entender. Quando uma criança pequena olha de uma altura muito grande e o pai fala, vem, pula que eu te pego, a criança não entende a altura e ela sabe que tem algo errado, mas ela confia no pai e ela se lança. Por quê? Porque ela confia em quem está falando. Não pense que é diferente na história de salvação. Em muitos momentos, você não vai entender bem o que está acontecendo. Mas você confia em quem falou com você. Você confia em Deus. Você confia que Jesus é o caminho para Deus. Em muitos sofrimentos que você vai passar, em muitas perdas, você vai falar assim, cara, não estou entendendo nada. Não foi isso que me venderam. Eu achei que ia dar tudo certo. Aí não está dando tudo certo. Mas eu sei em quem eu tenho confiado. E eu sei que lá no final, tudo redunda em bênção para mim. Porque Ele me ama. Essa é uma noite em que eu não consigo te explicar muitas coisas. Eu não consigo te fazer entender. E não é meu trabalho fazer você entender. Meu trabalho é te contar uma história, te dizer o que a Bíblia diz a respeito da salvação e devolver para você a responsabilidade de confiar em Jesus e ser salvo por isso, ou permanecer confiando em si mesmo e tentando redimir a si mesmo, sendo o seu próprio Deus e fracassando miseravelmente, porque você vai continuar fracassando. Só há um caminho para Deus, é Jesus Cristo. Só há um que pode nos contar a verdade a respeito do Pai, é quem veio dele. E só há uma vida verdadeira. É a vida nele. E a responsabilidade agora de se reconciliar com Deus por meio da confiança em Jesus é sua. Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Eu não posso tomar essa decisão por ninguém. Nenhum de nós aqui pode tomar pelo outro. O que nós fazemos é apresentar a Cristo e convidar cada um de vocês aqui que está ouvindo essa palavra, e cada um que está ouvindo pela transmissão também, a confiar em Jesus para a salvação e entrar por Jesus, Jesus como uma porta. Você entra por Ele e começa um caminho. As coisas não mudam da dia para a noite, mas há um caminho. E quando você confia nele, ele é um caminho certo e seguro. Há pessoas aqui em diferentes condições. Alguns de nós vive ou já viveu um contexto de igreja, já se reuniu, já andou com a galera, já foi crente, já tocou no louvor, já botou pulseirinha de eu amo Jesus, já fez esses rolê errado de crente tudo aí. E aí, a minha não é de eu amo Jesus, eu não tenho de eu amo Jesus. Mas talvez por alguma razão você tenha se afastado de Deus. Tenha decidido andar por aí. E aí, você lembra. Essas palavras essa noite lembraram você. Ele é o caminho. E você precisa voltar a andar o caminho. Outros, talvez nunca tenham ouvido o Evangelho. Eu acho muito difícil. Porque vocês vieram aqui, então vocês já ouviram o Evangelho antes. Vocês aceitaram um rolê de crente. Caso isso seja verdade, você pode conferir tudo o que eu falei. Você não precisa acreditar nas minhas palavras. Você pode ler Gênesis capítulo 1 a capítulo 4. Você pode ler Romanos 1 até capítulo 8. Você pode ler Efésios 1 até 3. São os trechos de base dessa palavra. Você pode ler João. Eu não recomendo que você leia versículos isolados. Eu recomendo que você leia a Bíblia para não tirar nada no contexto e não confiar em mim
Confiar em Deus. Pode ser que você, essa noite, esteja sentindo seu coração frio. Sentindo que você não está perto da verdade como deveria. Você não tem vida. Porque você está parado em algum lugar no caminho. Volta. Volta a andar. Volta a correr. Vem para perto.